Você acredita que esses batentes de borracha podem se transformar numa moto? Ou que esses pneus podem virar uma casa, um jacaré, um carro? Pois é, no episódio de hoje nós vamos conhecer o Cristiano, um artesão que é capaz de construir absolutamente qualquer coisa com pneus. Também neste episódio vamos falar com o diretor de teatro Danilo Alencar sobre o seu novo espetáculo, No Fundo do Poço. E ainda, o curador Agnaldo Coelho nos fala como a década de 80 marcou a história das artes visuais no Brasil. As obras dessa exposição fazem parte do acervo do Centro Cultural da UFG e foram produzidas por artistas que fizeram parte da geração 80. Isso e muito mais a partir de agora. Pequenos, grandes, lúdicos ou bem realistas. Com pneus, esse artesão é capaz de reproduzir seres da natureza ou objetos realistas com muita criatividade. De onde sai tanto pneu e de onde sai tanta criatividade? Então, o pneu geralmente eu pego ele na rua ou com parceiros, né, que às vezes me doa alguns pneus. E a criatividade, cara, surge assim naturalmente. Algumas coisas também já vou copiando, tipo tentando fazer alguma de fotos, né, da internet, tipo moto, carro, que eu vou me inspirando mais nesse tipo de coisa. E tem formas aqui que a gente custa acreditar que um dia já esteve aí na roda de um carro, né? É verdade. E vamos supor, pra ver o padrão que chegou, né, do pequenininho ao grande. E qual foi o objeto mais difícil ou maior que você já construiu? Foi uma réplica de um carro que eu demorei 40 dias para fazer ele, uma réplica de um Calhambeque em 1969. De modo geral, qual é o processo de construção? Como que tudo começa? Cara, eu imagino assim, eu pego fotos de alguns bichos na internet e fico estudando alguns dias até chegar nesse padrão que você está vendo aí, finalidade. Aí eu vou usar a cabeça um pouquinho para poder pensar relacionado a medidas, para me chegar aonde chega a fase final da peça. Então aqui a gente veio conhecer a sua oficina e também saber quais são os equipamentos que você utiliza para construir algumas daquelas peças. Aquelas peças que você viu lá, cara, foi construída tudo com essa faca aqui, ó. Até minha faca é artesanal. Uma faquinha simples? Simples. Você mesmo que fez? Eu mesmo que fiz. Esse aqui é uma lâmina sarrete e um pedaço de tábua de caixa de uva. Certo. E para proteger aqui, borracha, né? Ao lado, borracha. Me diz aqui a gente tem peça para construir o que, por exemplo? Aqui eu vou te mostrar, cara, fazer uma motinha pequenininha de borracha. Beleza, vamos tá? ver. Então vou cortar aqui rapidinho, só para você ter mais ou menos uma ideia. Em 10, 15 minutos você conseguiu montar essa moto aqui e ao longo desses 15 anos você tem ideia de quantas peças você já construiu? Cara, vou te falar a verdade, sinceramente não. Não sei quantos pneus que eu consegui tirar da natureza, mas foi muitos, cara. Bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, cara. E sucesso. Obrigadão. Valeu. Martins Muniz é um cineasta goiano que construiu um patrimônio audiovisual muito maior que os filmes que produziu. Quem fala sobre ele é o Renato Cirino. Oi, meu nome é Renato Cirino, sou realizador cinematográfico e eu vou falar um pouquinho para vocês do cineasta goiano Martins Muniz, que representa aí muito da nossa história através das imagens em movimento. Martins Muniz é um cineasta goiano
que nasceu no interior do estado. Hoje ele está com 72 anos de idade e tem aí, ao longo da sua carreira, aproximadamente 23, 24 filmes. Alguns desses filmes se perderam porque foram feitos em película, né, e não foram armazenados de forma adequada, até pelas condições de realização na época. Mas o seu processo de realização, ele realmente começou a acontecer a partir dos 10 anos de idade, quando ele começou a se envolver com o cinema enquanto projetista, depois ele passou a ser fotógrafo, ele começou então a dominar as técnicas que revelavam os filmes fotográficos, e daí ele passou para o processo de animação em folha de papel, em tabletop, e aí quando ele viu que não atendiam mais essas questões comerciais, ele passa então a representar as suas crenças, os seus modos de vida por meio do cinema, criando o Sistema Cooperação Amigos do Cinema. Ele possui alguns filmes que fazem uma abordagem sobre o homem do interior, do estado de Goiás, sobre a ideia do que é o matuto, né? Então tem um filme chamado Matuto ou 2 Dias e Meio, ele tem um filme chamado A Última Bandeira, que fala sobre a trajetória das bandeiras do estado de Goiás. E atualmente ele tem uma influência no cenário cultural goiano porque ele faz as coisas acontecerem independente das condições às quais ele tem para realizar cinema. Então ele convida os amigos, um tem câmera, o outro tem a luz, chama as pessoas para atuarem, mesmo quem não é ator, as pessoas vão para aprender nesse grupo que chama Sistema Cooperação Amigos do Cinema. E atualmente a ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, na seção Goiás, eles têm uma mostra, né, tem um prêmio com o nome do Martins Muniz dado aos filmes experimentais, né, considerando toda essa herança que ele deixa, então, essa herança cinematográfica que ele deixa para o nosso estado. E caso tenham curiosidade, os filmes deles estão disponíveis aí no YouTube. E até logo, muito obrigado. Hora de um rápido intervalo aqui no Enredo e no próximo bloco conheceremos traços das artes visuais oitentistas numa exposição realizada no Centro Cultural da UFG. E como estamos falando de artes visuais, vamos também até a FAV para entender um pouco do que foi a Semana de Integração Acadêmica. Um dos objetivos da Semana de Integração Acadêmica é mostrar para a comunidade um pouco do que é produzido por alunos, professores e técnicos administrativos da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Mas é claro que o evento não é só isso e o professor Braulio Vinícius nos conta um pouco mais do que rolou por aqui. Olá, meu nome é Braulio Vinícius Ferreira, sou professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade de Artes Visuais, e sou atualmente o diretor da Faculdade de Artes Visuais. A primeira jornada de integração acadêmica da FAV, o que nós chamamos de Joia FAV, é um evento que foi criado para que nós nos conhecêssemos. Tanta produção, tanta pesquisa, tanta extensão que professores e alunos desenvolvem e é muito pouco conhecido pela própria comunidade acadêmica. É um evento de bastante atividade, com intensa atividade, para que fizéssemos então um autoconhecimento. E é claro, né, convidássemos também a comunidade externa para participar desse momento. Primeiro Joia FAV, nós vamos trabalhar com mesas temáticas. São 10 mesas temáticas em 2 dias de evento. São 5 mesas temáticas com mais de 15 trabalhos em toda a apresentação. Todos os cursos estão apresentando as suas pesquisas e seus projetos de extensão também. Tudo que se desenvolve dentro da universidade, tudo que é desenvolvido dentro da Faculdade de Artes Visuais, é papel dessa instituição dizer para a sociedade o que é que nós temos feito. Então o Joia FAV
usa, né, como um instrumento de comunicação a própria universidade. E a própria universidade trabalha com a Faculdade de Artes Visuais para essa divulgação. Hoje, no Joia FAV, estamos dizendo ou devolvendo à comunidade externa ou à sociedade toda a contribuição que nós, estudantes, professores e técnicos administrativos, é muito importante dizer isso, que o Joia FAV também tem a participação efetiva de técnicos administrativos em sua elaboração, mas também em sua participação na condução das nossas pesquisas e dos nossos projetos de extensão. A arte brasileira produzida na década de 80 veio com toda a criatividade represada pelo período militar. Uma erupção de cores, formas, dimensões que rompeu com a neutralidade dos anos anteriores. É um capítulo importante da história da arte brasileira que agora pode ser conhecida por alguns e revisitada por outros nesta exposição. Professora, a senhora me falava que o acervo tem cerca de 270 obras. Como tudo isso veio fazer parte do acervo desse centro cultural? Sim, é importante essa pergunta, né? Porque o acervo do Centro Cultural UFG, ele é uma construção, vamos dizer assim, de muitas mãos. Ele foi realizado a partir da colaboração inicialmente do professor Carlos Sena, né? Que foi o primeiro diretor do Centro Cultural. Em seguida, a gente tem diversos professores da universidade que abraçam também essa causa. Então, todo o acervo ele não foi adquirido, ele foi através de doação, né? Ou de leis de incentivos, que chega até o Centro Cultural. E o acervo, quando ele é constituído dessa forma, é uma forma muito rica, porque a sociedade participa como um todo. Com um acervo tão grande que o Centro Cultural da UFG tem, porque essas obras foram as escolhidas para essa exposição? Bom, eu tenho uma relação muito forte com a década de 80 e aqui nessa coleção tinham trabalhos importantes da geração 80. Porque na década de 80 teve uma situação muito especial política, cultural e social no Brasil. Foi a época das eleições diretas, né, da volta dos políticos que estavam exilados, né? Teve aquela anistia. Nas artes plásticas também, foi a volta da pintura, que a pintura praticamente estava se discutindo que a pintura tinha morrido. E esse trabalho da geração 80, pela alegria da situação, da esperança, ele não deixa de ser político, embora ele tenha uma exuberância, tenha uma coisa meio narcísica, uma coisa mais sensual, né? Um acervo tão grande, um acervo tão rico culturalmente, ele traz que relevância para um centro cultural como esse da UFG? Olha, os centros culturais, principalmente os centros culturais ligados às universidades federais, eles têm um papel social muito importante. Então, não é só o valor monetário, o valor financeiro de um acervo, mas ele é relevante onde a gente encontra obras aqui que em nenhum outro espaço cultural em Goiânia, nós temos coleções inteiras de artistas de renomado mérito internacional e que não seria acessível às pessoas se não tivesse um espaço que toma essa guarda desse acervo, cuida e principalmente media a exposição desse acervo para a comunidade em geral. Eu não sei se a gente pode comparar essa geração 80 com as gerações que vieram depois, mas essa manifestação, esse movimento desse período, ele foi importante para a década de 90, para os anos 2000, até hoje? Com certeza. Você vê que a própria exposição que a gente citou, a segunda, a BR-80, que foi em 91, ela pegou todo o Brasil, porque essa exposição do Parque Lage, ela repercutiu no Brasil inteiro. Então, são 9 capitais, as pessoas estavam produzindo de novo em pintura, com aquelas características de explosão, de gesto, de coisa grande, de muita cor. E isso, evidentemente, que as pessoas continuam trabalhando, entendeu? Essa exposição que a gente está vendo aqui são trabalhos recentes dos artistas que participaram daquela década, né? Hora de mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos até o fundo do poço. Mas calma, é só o novo espetáculo do grupo Artefatos com direção de Danilo Alencar.
Aos 14 anos de idade, o nosso entrevistado do Retrato Cultural de hoje descobriu com a capoeira que nasceu para ser artista. Com a música, descobriu as suas origens e é para a música que ele vive hoje. Meu nome é Rodrigo Caverna, sou músico aqui em Goiânia e vou contar um pouco da minha história dentro da música para vocês. Todo mal se dissipará em flor, todo mal seja... O contato com arte foi dentro da capoeira, com 14 anos. Mas profissionalmente foi em 2002, né, com o Mama Jama, que é uma banda de reggae, que hoje não existe mais, e o Coró de Pau, que é um coletivo, né? É um grupo que tem aqui em Goiânia, do qual fiz parte por muito tempo. O trabalho do Coró de Pau foi onde eu comecei a me descobrir, né? Me descobrir como artista, né? E que de lá para cá eu nunca mais parei. É um trabalho que eu vim desenvolvendo. Eu tenho alguns trabalhos de banda, né? Com Passarinhos do Cerrado, Caboclo Roxo, Leon Haas e Caverna Man. Então, são alguns trabalhos que ainda estão vivos, estão tão fortes aí na cidade, né? Então, eu acredito que esses dois grupos me deram um impulsionamento, assim, me impulsionaram para que eu esteja aqui hoje, né? E a matinada chegou. A arte fez eu descobrir minha história, né? Eu venho de uma família que tem muitos cantores. É uma família de bastante cantor, né? Eu também segui essa linha do canto, né? Toco alguns instrumentos também, não muitos, mas eu acredito que a música ela traz você faz você reconhecer quem você é, no fundo quem você realmente é. É vida. Música para mim é vida. É onde você se alimenta, né, através do... Eu acredito na música da forma espiritual, né? A música ela transforma você, ela cura. A música é tudo para mim. A vida no meio rural é entremeada de situações e histórias que nem sempre chegam à área urbana. Depois de uma longa pesquisa, fatos reais são traduzidos em cenas teatrais no novo espetáculo do grupo Arte e Fatos. Essa pesquisa ela começou de que maneira? Então, primeiro essa identidade mesmo do linguajar. Mas eu fui tendo informação ao longo do tempo que me deixou muito perplexo. O índice, por exemplo, de suicídio que existe nos campos, que são assustadores. E um outro caso também que me assustou muito, com o alto índice, mas muito alto mesmo, e que a gente não é tão familiarizado, sabe perifericamente, né, que são as questões do assédio, a questão dos abusos, particularmente dentro das famílias. E outra coisa que é a minha inquietação também é a cultura popular. Então a gente traz isso à tona também e que isso é muito presente no campo e que de uma certa forma está se perdendo. Quando você começa a ver esses fatos reais, o que te dá um clique para você falar assim, isso pode virar um espetáculo? A história, o legado da história em todos os seus momentos, em todas as suas
caras e procedimentos, também é teatro, né? Então, através dessa perspectiva, não é o primeiro, porque isso também é uma linha de conduta do Grupo Artefatos desde 88, você vai se alimentando com essas demandas e vai vendo que, de uma forma muito direta, esses fatos estão ligados à história. E acaba que já com a familiaridade da formação em história, você tem uma certa facilidade de conectar, de criar uma junção de linguagem. Quais cenas que ocorrem aqui? O que acontece aqui? Bom, o poço ele é uma simbologia muito importante na peça, onde os 3 personagens, o pai, o filho e a filha, sempre vão buscar aí lembranças da mãe. São cenas e uma dramaturgia que leva ao público vários recados referente a essas questões da nossa sociedade, tanto desses problemas que temos enfrentado aí diariamente. Então é uma dramaturgia muito interessante. Eu penso que o que a gente está levando lá, isso é o poder do teatro, pode sim, na perspectiva da verdade dos atores, da verdade da dramaturgia e dos outros elementos que compõem o espetáculo, tocar, que seja um espectador, mas que a gente está trazendo uma ferida aberta, uma ferida viva, que existe dentro do panorama geral do Brasil, nós estamos trazendo. E a gente espera que isso seja visto, que isso seja avaliado de uma forma mais carinhosa. Finalizamos aqui este enredo cultural, mas na próxima semana estamos de volta com um episódio inédito para você. Enquanto isso, acesse o site, redes sociais e aplicativo da TV UFG para acompanhar a nossa programação e mandar o seu recado. Até a próxima. Tchau, tchau.